E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos fazer um exercício utilizando a regra da cadeia e a regra do produto. E, para isso, eu tenho a derivada em relação a x de x ao quadrado vezes o seno de x ao cubo, e eu vou resolver essa derivada utilizando a regra da cadeia e a regra do produto. Ou seja, eu vou mostrar que é possível resolver uma mesma derivada utilizando vários métodos. E eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Como eu disse, existem várias técnicas, vários meios de resolver essa derivada. Inicialmente, eu vou resolver utilizando a regra da cadeia. Isso significa fazer a derivada de alguma coisa elevado ao cubo, e lembrando que a derivada de alguma coisa ao cubo é igual a 3 vezes essa coisa ao quadrado. Portanto, a derivada disso vai ser igual a 3 vezes alguma expressão elevado ao quadrado. E como estamos utilizando a regra da cadeia, nós multiplicamos isso pela derivada em relação a x dessa mesma expressão. Mas que expressão é essa que eu estou falando? É esse x ao quadrado vezes o seno de x. Então, eu posso colocar aqui x ao quadrado vezes o seno de x, e aqui x ao quadrado vezes o seno de x. Isso aqui é a aplicação da regra da cadeia. Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos continuar resolvendo. Como eu posso derivar essa parte aqui? Se você perceber, nós temos duas funções se multiplicando. Com isso, nós podemos utilizar a regra do produto para derivadas. É a melhor estratégia nesse caso. E resolvendo, nós vamos ter a derivada de x ao quadrado, que é 2x, vezes a segunda função, que é seno de x, mais a primeira função, que é x ao quadrado, vezes a derivada de seno de x, que é cosseno de x. Ou seja, nós aplicamos a regra do produto a essa parte. E agora, nós devemos pegar essa parte e multiplicar por essa aqui. Mas será que conseguimos ajeitar essa expressão primeiro? Veja bem, nós temos um x ao quadrado elevado a um quadrado, que vai dar um x à quarta, e temos um seno de x ao quadrado, e também tem esse 3 aqui do lado de fora. Portanto, vamos ficar com 3 vezes x à quarta vezes o seno ao quadrado de x. E, claro, nós multiplicamos isso por toda essa expressão. E, para resolver isso, nós podemos utilizar a distributiva. Vamos ver o que achamos aqui? Olha, 3 vezes 2 vai ser igual a 6, x à quarta vezes x vai ser igual a x elevado à quinta, e seno ao quadrado de x vezes o seno de x vai ser igual a seno ao cubo de x. Mas essa expressão vezes essa, e aí vamos ficar com 3 vezes 1, que vai dar 3, x à quarta vezes x ao quadrado vai dar x elevado à sexta, e seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x vai dar seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x. Pronto! Resolvemos essa derivada utilizando a regra da cadeia e a regra do produto. E qual seria uma outra estratégia? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente achar sozinho. Uma boa estratégia seria, ao invés de aplicar a regra da cadeia direto aqui, nós resolvermos esse cubo, ou seja, calcular a derivada em relação a x de x ao quadrado elevado ao cubo, que vai dar x à sexta, vezes o seno de x elevado ao cubo, que vai dar seno ao cubo de x. Basicamente, antes de derivar a função, nós só simplificamos essa parte. Basicamente, eu só apliquei a propriedade de potência. A elevado a n elevado a m é igual a elevado a n vezes m.
E eu fiz isso para cada uma dessas funções. E como podemos resolver isso aqui? Nesse caso, o ideal é utilizar a regra do produto. E fazendo isso, nós vamos ter a derivada de x elevado a 6, que é a primeira função, e isso vai ser igual a 6x elevado a 5 vezes a segunda função, que é seno ao cubo de x, mais a primeira função, que é x à sexta, vezes a derivada em relação a x da segunda função, que é seno ao cubo de x. Agora, para resolver essa derivada, o ideal é utilizar a regra da cadeia. E note que a função seno de x está dentro da função cubo. Portanto, se utilizarmos a regra da cadeia, nós vamos derivar a função cubo, que vai ser 3 vezes alguma coisa elevado ao quadrado. E que algo é esse? É a função seno de x. Então, seno de x aqui, e multiplicamos isso pela derivada da função seno de x, que é cosseno de x. E, claro, eu posso colocar essa parte aqui também. Então, 6x à quinta vezes o seno ao cubo de x, mais x elevado à sexta, que multiplica a parte em azul. E se eu simplificar toda essa expressão, nós vamos ter essa mesma coisa. Ou seja, essa parte é igual a essa aqui, e essa outra vai ser igual se você resolver aqui. Ou seja, elas são expressões equivalentes. Mas, enfim, o ponto dessa aula é que você pode resolver uma mesma derivada utilizando duas estratégias diferentes. Nesse primeiro caso, eu utilizei a regra da cadeia e depois a regra do produto, enquanto aqui utilizamos a regra do produto e depois a regra da cadeia. O ideal é você buscar uma estratégia que tome o menor tempo possível. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!